Alô, galera! Estamos começando aqui pelo canal Nosso Futebol Diretoria FC. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Já tivemos alguma surpresa? Será que tivemos alguma surpresa? E os times do Rio foram bem ou foram mal? Acho que relativamente bem. Só o Fluminense que ficou desejando aí um pouquinho, mas daqui a pouquinho a gente vai entrar com mais detalhes envolvendo aí o Fluminense. O empate do Flamengo com o Internacional, o empate do Botafogo contra a equipe do Palmeiras e, logicamente, não poderíamos deixar de falar, e a única vitória dos cariocas nessa primeira rodada, a vitória do Vasco sobre a equipe do Santos de virada. Aí vão dizer, o Neymar não jogou. Não interessa, meu amigo, não jogou o Neymar, paciência. Mas o Vasco conseguiu um grande resultado, São Januário lotado, bonito, com nova iluminação, enfim, um time mostrando uma vontade muito grande. O torcedor do Vasco, num determinado momento, ainda estava xingando ali o Carille, pedindo fora Carille, burro e outras coisas assim. Mas depois, quando o time virou, obviamente todo mundo ficou satisfeito. Aliás, o Carille, e o que ele enfrenta de problema em relação a isso, ele não é um técnico muito que as pessoas gostem muito dele. Porque ano passado com o Santos foi a mesma coisa. O Santos se classificou, mas o torcedor queria ver o Carille pelas costas. E agora parece que o torcedor do Vasco está indo pelo mesmo caminho. Aqui no nosso futebol, no Diretoria FC, deixa eu falar aqui com o meu companheiro Felipe Cardoso. Gostou da primeira rodada dos times do Rio de Janeiro neste Campeonato Brasileiro, Felipe? Tudo bem? Tudo bem, Duarte. Um abraço para todo mundo que está ligado aqui no nosso programa, no Diretoria FC. Eu acho que realmente elogiar mesmo, a gente tem que elogiar o Vasco. E elogiar o Verratti, né? Que atacante pelo alto, né? Que coisa impressionante. Ele dá passe para o Nuno empatar o jogo de cabeça, ele faz gol de cabeça, é um batalhador, um cara que não desiste nunca, ama a camisa do Vasco. Eu sou fã do Verratti, Duarte. Sem dúvida, é um jogador que eu acho que foi a maior contratação que o Vasco fez, sem dúvida alguma, em termos daquele jogador que gosta de vestir realmente a camisa do clube, né? É aquela raça argentina, então ele, se tiver que fazer aquela cera tradicional, quando o time está ganhando, ele cai no chão, enfim, fica ali um pouco para tentar enrolar, para tentar Gosta de apitar jogo. Gosta de apitar jogo, mas o jogador é assim mesmo. Ele apita jogo. Mas o jogador é assim mesmo, não é à toa que ele tem a abraçadeira de capitão. Exatamente. E é o capitão do time, e o Vasco tem outros jogadores ali. Agora, eu gostei do Botafogo também. Também, gostei do Botafogo a gente vai falar já, porque nós temos um convidado especial, um companheiro que trabalhou com a gente durante muito tempo na Rádio Globo, enfim, no antigo futebol da Rádio Globo. Foi seu produtor no programa da Rádio Globo também, e hoje está num dos canais mais tradicionais que fala sobre justamente o Vasco da Gama. Eu diria, Duarte, que é o melhor canal segmentado de clube. Eu não vejo nenhum melhor do que o Atenção Vascaíno. Até porque todos ali são jornalistas, então isso aí já facilita bastante, tendo ainda a presença de ex-jogador, como o Bismarck, que às vezes participa com eles também, enfim. Não tem gritaria. Não tem gritaria, exatamente. Deixa eu falar então aqui com o Emerson Rocha. Tudo bem, Emerson? Grande abraço e muito sucesso para o Diretoria FC, e eu estou muito feliz, claro, com a vitória do Vasco ontem por 2-1 de virada. Detalhe, né? São 3 seguidos campeonatos brasileiros de Série A que o Vasco estreia vencendo e por 2-1. Foi isso em 2023, contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão por 2-1. Depois, ano passado, por 2-1 contra o Grêmio em São Januário. E ontem a virada contra o Santos, que foi mais especial ainda, hein, Duarte? Sem dúvida, foi um jogo muito especial. E, enfim, vocês que têm um acompanhamento ao segundo, não vou nem dizer ao minuto, né? Ao segundo do Vasco da Gama, porque vocês têm que estar realmente por dentro de tudo, para passar para o torcedor do Vasco aquilo que acontece nos bastidores. Como é que vocês estão vendo? Existe sempre uma grande desconfiança em relação ao time, né? Quando começa o campeonato. Será que o time vai lutar para uma competição tipo uma Libertadores? Até para ser campeão eu acho mais complicado, mas para uma Libertadores, para uma Copa Sul-Americana, ou vai lutar por rebaixamento? Como é que vocês estão vendo esse início, eu sei que é só a primeira rodada, mas do trabalho que vem sendo desenvolvido desde o final do Campeonato Carioca até agora? Então, Duarte, o final do Campeonato Carioca para cá, o Vasco ficou 21 dias trabalhando até essa estreia contra o Santos. O Vasco jogou 2 jogos treinos contra Maricá e Boa Vista e foi mal, acabou perdendo com o seu time titular para essas 2 equipes depois que o time reserva conseguiu um resultado importante. Então o torcedor do Vasco ficou um pouco desconfiado para esse Campeonato Brasileiro. Só que o Vasco, durante esse meio do caminho, também começa a ganhar alguns reforços importantes, reforços internos.
Por exemplo, ontem a gente teve o Adson voltando a jogar pelo Vasco, um jogador muito importante, que a gente sabe que o Vasco vai ajudar muito o Vasco e o técnico Fábio Carille, e também das contratações que o Vasco fez, um jogador começa a brilhar bastante, que é o Nuno Moreira, que você conhece muito bem. Então o Vasco começa a ter pelo menos não só um time titular, mas com algumas opções do banco de reservas que são muito importantes. Só para você ter uma ideia, ontem, de uma tacada só entraram Payet, Tietê e Adson. Ou seja, o Vasco olha para o banco de reservas e começa a ter opção. E como a gente viu o futebol brasileiro hoje como um todo, que não tem um grande time se destacando assim, parece que vai ter lá os seus 4 times lá favoritos ao título, mas depois está todo mundo no bolo. O próprio presidente Pedrinho deu uma entrevista semana passada dizendo que o Vasco é o 8º melhor elenco do Campeonato Brasileiro. Eu até concordo um pouco com ele. Então, assim, acho que a margem do Vasco é essa. Está na primeira parte da tabela e, quem sabe, até buscar uma pré-Libertadores, até mesmo uma vaga na Libertadores do ano que vem, Duarte. Eu, por exemplo, Duarte e Emerson, muito se fala do elenco do Vasco, a torcida reclama muito, mais jogadores, outros reforços. Eu acho, por exemplo, o elenco do Vasco mais bem montado do que o elenco do Fluminense. Eu acho que o elenco do Vasco tem jogadores específicos para cada posição. Evidentemente que será muito melhor que contrate outros jogadores, mas é um elenco menos desequilibrado do que o elenco do Fluminense. Eu queria te perguntar o seguinte, Emerson, sobre a aura de São Januário. Ontem já começou o estádio a estar superlotado e uma vitória de virada sobre o Santos, sempre muito importante. Como é que está esse panorama de São Januário, até pensando na futura reforma que o estádio vai ter? Então, Felipe, respondendo para o torcedor vascaíno, o torcedor está almejando muito essa reforma de São Januário e eu acredito que só vai acontecer mesmo ao final dessa temporada. O Vasco já vem conversando com a prefeitura, tem essa questão do potencial construtivo, tem que buscar empresas para poder comprar esse potencial construtivo que vai ser o dinheiro para a reforma de São Januário, mas eu acredito que o Vasco ontem, por exemplo, já estreou a nova iluminação de São Januário. Gastou mais de R$500 mil, uma iluminação belíssima que ficou muito bacana em São Januário. A gente lembra aqui, como torcedor, não só como jornalista, mas como torcedor do Vasco, o Vasco acabou já sendo rebaixado em 2020 num jogo, por exemplo, contra o Flamengo. Teve ali um lance de linha de impedimento do Germancano, que empataria o jogo naquela ocasião em São Januário, e por conta da iluminação ruim de São Januário, não pôde traçar a linha corretamente. O Vasco acabou perdendo aquele jogo por 2-1 para o Flamengo naquela ocasião. O Vasco foi rebaixado por 1 ponto apenas, e o Flamengo foi campeão por 1 ponto apenas. Só para ter uma ideia de como a iluminação de São Januário nova pode fazer a diferença. E ontem teve essa áurea mesmo dessa nova iluminação, de toda a atmosfera de São Januário, e até vai ter outras coisas que o Vasco vai poder fazer para brilhantar ainda mais. O torcedor abraçou, comprou todos os ingressos, quase 20 mil pessoas ontem em São Januário, então essa atmosfera pode ajudar muito o Vasco esse ano, vencendo seus jogos em casa e quem sabe fora de casa também buscando pontos importantes, até porque o Vasco esse ano tem, além do Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana e a Copa do Brasil, que ano passado bateu na trave chegando na semifinal, né, Felipe? Exatamente, e uma coisa que é importante, o que me preocupou ao longo do Campeonato Estadual foi o setor defensivo do Vasco, os 2 zagueiros. A coisa parece que não estava funcionando. E a entrada do Maurício Lemos, eu acho que já deu ali um upgrade na zaga do Vasco. Eu acho que já senti um pouquinho a zaga já mais, vamos dizer assim, mais fortalecida. Ontem eu tive um problema de internet. E você não conseguiu ver o jogo? Eu não consegui ver o jogo Vasco e Santos. Eu só vi Palmeiras e Botafogo. Quem é que jogou ao lado do Maurício Lemos? João Vitor. Pois é, esse zagueiro eu acho que ele é sujeito a chuvas e todo. O João Vitor? Eu também acho. Você sabe que o João Vitor foi contratado ao Benfica, né? E na época, o João Vitor, quando foi negociado pelo Corinthians, que ele era do Corinthians, o técnico do Corinthians era o Vitor Pereira, na época que ele foi negociado do Corinthians. E eu, na época, perguntei ao Vitor Pereira, vem cá, você vai deixar o João Vitor sair? Porque o João Vitor era titularíssimo no time do Corinthians. Ele falou, não tem jeito, Duarte, o Benfica ofereceu um dinheiro muito alto, o Corinthians não conseguiu segurar e tal. João Vitor foi pro Benfica, jogou pouquíssimas vezes no Benfica, muito pouco, praticamente não jogou no Benfica. Regressou ao futebol brasileiro, teve altos e baixos no Vasco, e era um jogador que no campeonato estadual teve altos e baixos. Mas é aquilo que eu digo, talvez com um zagueiro melhor ali ao seu lado, eu vou até puxar o Vasco de 98. Mauro Galvão e Odivan.
Pessoal, olha, não quero comparar, atenção, Maurício Lemos ou Mauro Galvão, não estou fazendo essa comparação. Entendeu. Mas o Odivan, com o Mauro Galvão, o Odivan conseguiu até chegar na seleção brasileira, ser convocado na época pelo Vanderlei Luxemburgo. Entendeu? Então, tudo é possível. Então, o João Vitor pode ser que ao lado do Maurício Lemos, o Maurício Lemos está jogando pela direita e o João Vitor pela esquerda? Não, ao contrário. O Maurício Lemos é pela esquerda e o João Vitor pela direita. E tem um detalhe, né, Duarte? Porque o João Vitor, ele antes de jogar futebol, ele foi atleta de 100 metros rasos. E o Vasco aposta muito nessa questão da velocidade dele. Se ele botar a cabeça no lugar, ele pode ajudar muito. Ano passado foi o jogador mais expulso do futebol brasileiro, contando todas as séries, né? Foram 4 expulsões. É meio trabalhado. Se ele colocar a cabeça no lugar, e como disse o Duarte, né? Ao lado do Maurício Lemos, que é o jogador mais experiente, seleção uruguaia, acho que tem tudo para casar bem essa dupla aí, como você lembrou aí do Odivan e do Mauro Galvão, né, Eduardo? Hoje, Emerson, quem é o reserva do Verratti, numa impossibilidade do Verratti não jogar? Então, Felipe, essa é uma discussão interna no Vasco, porque o próprio Fábio Carille, todas as vezes que ele fala com coletiva, ele coloca, por exemplo, o Alex Teixeira como reserva do Verratti. Se você parar para analisar o elenco do Vasco e os jogadores como são, acho que o mais próximo do Verratti seria o Ryan, jogador de apenas 18 anos, que veio da base. Tem outro jogador da base do Vasco, que é o GB, que também é centroavante, mas acabou tendo uma negociação meio estranha com o futebol turco, voltou para o Vasco, voltou para o Sub-20, acabou tendo também um problema no joelho em relação a essa questão da negociação. Mas enfim, hoje no elenco do Vasco, eu vejo como o Ryan o substituto do Verratti, mas o técnico Fábio Carille aponta como Alex Teixeira. O que o Vasco precisava mesmo é ter um jogador específico para ali brigar pela posição com o Verratti como centroavante do Vasco. Hoje, diretamente não tem. Ou seja, na tua opinião, necessita de um reserva para o Verratti, contratar um cara para substituir o Verratti numa necessidade. Sem dúvida nenhuma. O Vasco teve o Cleiton, que também o Duarte conhece muito bem, está brilhando lá em Portugal, mas no Vasco tiveram pouca tempo para ele poder trabalhar. Apenas 6 jogos pelo Vasco e já emprestaram o Cleiton, que voltou ao futebol português fazendo muitos gols. Esse seria um jogador que estaria ali brigando pela posição com o Verratti, mais novo, forte, bom centroavante, e o Vasco acabou não tendo muita paciência com esse atleta. Ontem eu vi o Abel Ferreira, ele foi questionado depois do jogo do Botafogo na entrevista coletiva, ele até entrou em atrito lá numa discussão. Foi o repórter da Jovem Pan, que é muito bom repórter, o Pedro Marcos, da Jovem Pan. Com a situação envolvendo cruzamentos para a área, né? De bolas cruzadas. Isso eu vi. Então, o Abel entrou até em atrito com ele e ele disse, você conhece as estatísticas hoje do futebol? De quantos gols saem de bola parada ou de cruzamentos para a área? Ele entrou nessa discussão com ele. E o Vasco, a gente sabe que é uma jogada tradicional do Vasco. O Vasco tem um dos melhores cabeceadores do futebol brasileiro hoje, que é o Verratti, sem sombra de dúvida. Que na cabeça é difícil ele perder alguma. Prova disso que ele fez um gol, deu passe pro Nuno marcar também, fazendo o passe de cabeça. É um jogador que dentro da área, nesse estilo. Então o Vasco, às vezes, o que me deixa, e às vezes eu comento isso na Rádio Band News, onde trabalho, que o Vasco, às vezes, os laterais, o Paulo Henrique e o Piton, às vezes esquecem desse detalhe, né? Porque o Vasco é muito bom. Aí vai dizer, mas o adversário já começa a marcar essa situação. Olha, se o cara é bom na cabeça, não tem jeito. O Jardel não era um centroavante desse estilo também? Que gostava. Quantos gols ele fez? E todo mundo estava careca de conhecer o Jardel. No Grêmio, no Sport, no Porto, na Turquia, na Inglaterra, onde ele jogou. E ele cansava de fazer gol e ele não parava de fazer gol. Por quê? Porque o cara sabe se posicionar para cabecear dentro da área. Então eu acho que o Vasco, o que ele não pode perder é essa situação. De ter essa jogada, que é uma jogada, no meu modo de ver, uma jogada mortífera para o time do Vasco. Porque o Verratti é muito bom de cabeça. Então eu acho que o Vasco tem que trabalhar muito isso. Aí os caras vão dizer, o Vasco só tem essa jogada. Não, mas é uma jogada em que o Vasco pode se apegar para tentar conseguir vencer os adversários. Tem um outro detalhe, Emerson, eu vou mudar de assunto, Você sabe que eu não gosto nada de uma polêmica, né? Eu não gosto de polêmica. Eu tenho uma opinião sobre o goleiro Léo Jardim que eu acho que pouca gente terá. Eu acho que ele é um goleiro irregular, porque do jeito que ele joga mal com os pés, é um apavoramento na hora que se recua uma bola para o Léo Jardim, porque ele não sabe o que vai fazer. Ele não sabe. Os adversários não perceberam isso ainda, porque as pessoas... O jogador que recua a bola para o Léo Jardim, ele é um goleiro excelente para defender, para evitar gols.
Não é possível que ninguém observe isso. E, se eu não estou equivocado, o Jean Faísca tem a mesma opinião, não tem, Emerson? Ah, Felipe, sem dúvida nenhuma. Só para ter uma ideia, né? Um jogador que passou pela Europa por alguns anos. O Vasco também foi buscar um outro jogador na Europa, que é o Daniel Fusado, para ser, por exemplo, uma sombra para o próprio Léo Jardim. E os dois com pé são negação, cara. É impressionante mesmo. Como você disse, o Léo Jardim acaba apavorando até os seus jogadores. E eu fico mais impressionado que, normalmente, os jogadores do Vasco estão no risco ali e jogam pro Léo Jardim, mesmo com essa... Não, e jogam pro pé esquerdo dele. Exatamente, impressionante isso. Exatamente. Isso atrapalha demais. Eu acho que o Vasco tem que fazer mesmo um trabalho específico. Só para você ter uma ideia, o Vasco tem no seu time sub-20 o Felipe Gabriel, um goleiro de 1,92 m, que é filho até do Luiz Alberto, zagueiro, e com os pés joga muito bem. O time sub-20 do Vasco, quando tem essa opção de recuar para o goleiro, ele faz bem, mas é um goleiro ainda de 18 anos, não dá para colocar, por exemplo, para brigar ali por titularidade. Mas o Léo Jardim tem essa deficiência, mas no gol acaba também compensando porque Ontem, por exemplo, ele fez 2 defesas importantíssimas na partida e conseguiu o Vasco a vitória, né? Tem uma coisa no futebol, eu já disse isso aqui no programa no Diretoria FC, que antigamente a gente tinha acesso aos treinos, né? A gente podia assistir aos treinos e tal. E normalmente em véspera de jogos, o que acontecia? Tinha o famoso rachão, né? Que é aquele 2 toques, que o pessoal falava de 2 toques. E normalmente nesses treinamentos, os goleiros nunca jogavam no gol, sempre jogavam na linha. O Júlio César, foi goleiro do Flamengo, do Benfica, da seleção brasileira, sempre jogou na linha. E o Júlio César era dos melhores goleiros que jogava com os pés. Era dos melhores goleiros que eu vi jogar com os pés. Ele não se enrolava com os pés, não. Era muito difícil. Entendeu? E a gente vê que isso hoje não acontece. A gente não sabe, por exemplo, se hoje a gente tem o rachão, se a gente tem os 2 toques, se os goleiros hoje vão fazer esse tipo de treinamento também, ou seja, vão jogar na linha, porque isso daí é importante. Aí o pessoal fala, aí o pessoal pega muito no pé do Renato Gaúcho, que o Renato Gaúcho fazia muito esse tipo de treinamento. Mas isso era um treinamento importante para o jogador, entendeu? Porque o goleiro, ele tem que saber jogar com os pés também. Quantos goleiros? O Manuel Neuer, o goleiro da Alemanha, joga com os pés, que é uma maravilha. Entendeu? Ele parece quase que um líbero, joga como se fosse um líbero ali, jogando pela seleção da Alemanha ou pelo Bayern de Munique. Então isso aí é importante para os goleiros, e a gente não vê isso acontecer. Outro goleiro que tem o mesmo problema, e com toda a sua bagagem e experiência, é o Fábio que se enrola, o goleiro do Fluminense se enrola muito com esse tipo de jogar. Quando a bola é recuada para ele, o torcedor do Fluminense fica com os cabelos em pé. Não, e na época do Diniz era pior ainda. Era, porque o Diniz obrigava, né? Obrigava que a bola fosse recuada. Então eu acho que isso aí é o tipo de treinamento que tem que existir. Agora, deixa eu aproveitar, a gente falou ainda há pouco do Nuno Moreira, foi um jogador que este ano, em janeiro, jogando pelo Casa Pia, foi eleito o melhor jogador do mês de janeiro da Liga Portuguesa. Seria semelhante a quem no Rio de Janeiro, Casa Pia? Rapaz, seria um Volta Redonda? É porque o Casa Pia ele pertence à região de Lisboa. O Casa Pia, é de Lisboa. O Casa Pia pertence à região de Lisboa. Mas ele não joga. Madureira? É mais ou menos. Seria mais ou menos isso, viu, Emerson? Mais ou menos isso, sim. Como se fosse um Madureira. Mas de repente com um pouquinho mais de condições financeiras, de recursos financeiros do que o Madureira. Porque o estádio dele, inclusive, ele nem joga no seu estádio, joga sempre em outros campos, porque o campo do Casa Pia não tem condições de receber os jogos da Primeira Liga de Portugal. Mas o Nuno Moreira é um jogador que foi muito bem referenciado, o Vasco até pagou bem alto por ele, né? Eu acho que é um jogador de um potencial muito grande e que vem agradando a todo mundo. Eu acho que já viu o torcedor do Vasco, acho que já pegou ele ali ao lado do Verratti para ser aí, de repente, um ídolo do time. Ele já fez gol contra o Flamengo, isso tudo ajuda, né? Tudo ajuda. Sem dúvida nenhuma, são 3 jogos, 2 gols e uma assistência com a camisa do Vasco já, o Nuno Moreira. Ele já está bem ambientado ao futebol brasileiro, veio ao Brasil com a namorada, já gosta bastante de praias, tem frequentado a Praia da Barra, Ipanema, Copacabana, tem conhecido muito o Rio de Janeiro e já começa a sementar. A língua também ajuda bastante, a comunicação com os outros jogadores. Ele, por exemplo, chegou junto com o Lloyd, que é o Lloyd Augusto, o angolano, que jogaram juntos na base do esporte, então já se conheciam também, isso também facilita. Mas o Nuno vem demonstrando em campo ser um jogador muito especial. Só para você ter uma ideia, Duarte e Felipe, o Vasco hoje tem aparentemente 2 dúvidas no seu time titular.
que é o segundo volante, e o atacante pela direita, porque pela esquerda o Nuno Moreira é o titular do Vasco, tem o centroavante lá que é o Verratti, no meio campo o Coutinho junto com o Hugo Moura, esse segundo volante acredito ser o Tietê, quando estiver bem fisicamente deve ocupar essa vaga, e o Adson pela direita. Mas como esses dois jogadores ainda estão voltando de contusão, fora isso, o time do Vasco está praticamente montado. E o Nuno Moreira, com certeza, é titular absoluto pelo lado esquerdo, até porque também não tem outro jogador. O Vasco também foi ao mercado, contratou muitos jogadores, e pelo lado esquerdo, apenas o Nuno Moreira. Ficou naquela situação do Jean Davi, né, que veio do México como jogador com bons números do México, mas aqui no Vasco, e o tamanho dele, não só o tamanho de altura, mas também o tamanho dele foi muito pequeno. O David volta quando? Provavelmente depois da pausa para o Mundial Interclubes, né? Vai ter esse Mundial, lá em julho o David deve estar retornando aos campos do Vasco. E ainda antes da parada, acho muito difícil o David estar atuando pelo Vasco. Acho que a parada para o Mundial vai ter um tempo importante para o David se recondicionar e poder voltar. Ele já está trabalhando no campo, com bola, enfim, mas ainda tem um tempinho ainda de recuperação completa. Como é que você está avaliando o momento do Felipe Coutinho? Quer dizer, eu troquei umas mensagens com você outro dia, até eu criticando muito o Felipe Coutinho, dizendo que ele se omitia nos jogos. Ele está melhorando, ele está buscando melhorar. Eu estou perguntando até isso, Emerson, porque ontem realmente eu não assisti o jogo e eu estou curioso para saber como é que está o momento do Felipe Coutinho. Então, Felipe, ontem, por exemplo, se você analisar como uma partida de futebol 90 minutos, o Felipe Coutinho jogou 60 minutos da partida. Eu acho que ele não foi mal. Só que a gente tem uma expectativa que o Coutinho chegue em campo e decida os jogos. Faça chover, porque é um jogador que foi de seleção brasileira, vários grandes clubes do futebol europeu. A expectativa do torcedor é que ele venha e decida os jogos. Mas ele não foi mal ontem, não, contra o Santos, muito pelo contrário. Só que o torcedor do Vasco quer ainda mais do Coutinho, como diz até a própria música que a torcida canta. Mas eu acho que o Coutinho, acho que se estiver bem fisicamente, vai render. O problema é esse, Felipe. Ele joga 3 partidas, acaba ficando 3 praticamente de fora por conta da questão física. O Vasco precisa trabalhar e também melhorar até na questão da comunicação referente a esse jogador, porque o contrato dele se encerra agora no meio do ano. A gente não sabe, por exemplo, se o Vasco vai conseguir ou não renovação de contrato desse atleta, né, Felipe? Você falou sobre o Adson jogando pelo lado direito. Eu gosto muito do Adson e acho que o Adson teve o azar de sofrer aquela lesão grave, né, que o deixou fora esse tempo todo aí. Porque ele vinha num momento muito bom no time do Vasco. Agora, eu gosto e gostei muito do Ryan no Sul-Americano. Acho que o Ryan foi muito bem. E o Ryan, quando jogou essas partidas, quando ele voltou do Sul-Americano, ele fez uma ótima trinca ali na frente com o Nuno Moreira e com o Verratti. Essa é a grande dúvida do Carille nesse momento, de colocar ou o Ryan na direita ou o Adson, ou o Ryan, ainda por ter apenas 18 anos, é um jogador que tem que ser mais trabalhado, Emerson. Então você não pode colocar nessa briga aí o Benjamin Garré, que ontem foi o titular pela direita. Também, Eu acho que o Carille, por conta da questão da falta de jogador de velocidade, vai assumir um time um pouco mais associativo. Ontem o Garré, por exemplo, jogava pela direita, mas aparecia vários momentos na esquerda. Até o Carille fez uma crítica ao Garré nesse momento, ele foi muito mais pela esquerda do que propriamente pela direita. Mas é um jogador que também briga por essa posição. Eu vejo muito o Ryan, como eu disse, como para mim o reserva do Verratti. Hoje no elenco do Vasco é o que mais se aproxima ali de ser centroavante. Ano passado teve uma partida que o Verratti acabou estando suspenso e o Ryan foi o titular. Foi um jogo em São Januário contra o Bahia. Foi uma das melhores partidas que o Vasco fez no ano. O Payet jogando muito bem, fez 2 gols, o Ryan também atuando muito bem como centroavante. É um jogador que eu acompanho muito tempo na base. Ele tem um pouco de indolência, vamos dizer assim, vamos usar outra palavra. Em alguns momentos fica um pouco fora do jogo, mas tem muita força física, sabe muito bem finalizar. Você falou o Sul-Americano desse ano, que ele acabou fazendo até um gol contra a Argentina, praticamente tem um título no Brasil Sul-Americano. É um jogador que o Vasco aposta bastante, só que o Vasco está tentando buscar a renovação de contrato, o contrato dele finaliza no final do ano, para tentar, eu acho que provavelmente no meio do ano, o Ryan não deve ser jogador do Vasco. Tem muitos times da Europa já de olho nesse atleta, Duarte. Só para te liberar, Emerson, eu sei do teu horário, eu queria saber de você exatamente o seguinte: o que a torcida do Vasco, no geral, acha do Carille? Acha ele retranqueiro? Acha que ele não vai dar certo? Tem restrições? Porque eu sinto que não há uma confiança, no geral, na torcida, no trabalho dele. Você não acha isso?
Sem dúvida, Felipe. Só para ter uma ideia, né? Porque o Vasco tentou contratar alguns treinadores no começo do ano e contratou um treinador completamente diferente do que vinha tentando. O Vasco tentou, por exemplo, o Renato Gaúcho. Você ir de Renato Gaúcho e no outro momento você buscar o Carille, é um pouco de incoerência em relação à própria diretoria do Vasco. Mas é um treinador que já mostrou alguns números importantes em outros clubes. Foi campeão brasileiro pelo Corinthians, ano passado voltou com o Santos sendo campeão da Série B, mas é um treinador que tem um pouco de rejeição sim por parte do torcedor. Eu vejo, por exemplo, o elenco do Vasco hoje montado, um elenco que não tem as características do próprio Carille. O Duarte falou sobre a questão da defesa, não tem uma defesa tão sólida quanto eram os times do Carille, e me impressiona essa questão do Vasco montar um elenco diferente do seu treinador. Mas ele, até agora, não vem mostrando... O Vasco não teve grandes jogos até agora na temporada. Para ter uma ideia, o melhor jogo que o Vasco fez na temporada foi um jogo de Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu no estádio Newton Santos. Não é um grande adversário e nem é o estádio do próprio Vasco, né? Então, assim, o torcedor do Vasco está um pouco de pé atrás, porque ele acabou perdendo para o Flamengo 3 partidas, então fica essa dúvida e essa questão de pouco de pé, um pouco do pegando no pé do Carille nessas situações. Mas antes de me despedir, Felipe Duarte, queria perguntar para vocês uma situação sobre Dimitri Payet. O Payet tem contrato até o dia 5 de maio. O que vocês fariam? Vocês renovariam o contrato do Payet? Como é que vocês entendem esse jogador francês aqui no Vasco? Eu não renovaria, não. Eu também não. Ele tem um contrato muito alto, um salário muito alto para entregar uma cobrança de falta na cabeça do Verratti. Ah, mas foi o gol da vitória. Tudo bem, mas ele deveria fazer muito mais. E eu acho que o salário dele, o Vasco usaria para contratar outros jogadores. Eu não renovaria, não. Eu também não. Acho que é um jogador que tem um potencial, um jogador que já estava até quase assim, eu não vou dizer se despedindo, mas meio que entrando naquela fase de despedida de carreira. O Vasco foi lá, trouxe para cá, acho que foi ótimo, sem sombra de dúvida. O nome do Vasco é muito falado na França, né, por ter sido o Payet um jogador da seleção francesa. Mas enfim, acho que já passamos, né? Acho que deu. A não ser que ele comece a arrebentar de novo aí, agora até o final do contrato dele a coisa melhor, o que eu sinceramente não acredito. É isso. Eu também não, Duarte. Vamos liberar o Emerson aqui, Emerson, agradecendo, falamos aqui com o Emerson Rocha, ele que é do canal Atenção Vascaínos, um dos melhores canais de torcedores do Vasco da Gama. Esse canal traz todas as informações em primeira mão aí sobre o Vasco da Gama, importantíssimo, com Flávio Dias, enfim, com o Emerson, com outras pessoas participando, sempre trazendo as melhores informações. Emerson, obrigado pela tua participação aqui, hein? Manda um beijo pra dona Andréia e pros filhotes, tá? Pode deixar, Felipe. Valeu, obrigado mais uma vez aqui. A hora que vocês precisarem, a convocação, estarei aqui presente também no Diretoria FC. Grande abraço a todos vocês. Obrigado. Obrigado, Emerson. Importante, né? Foi importante a gente falou muito do Vasco, porque foi o time que venceu na primeira rodada. O único, né, que venceu na primeira rodada. Aliás, deixa eu trazer aqui os resultados, né, da primeira rodada. O São Paulo, o Zubeldia, eu acho que se não abrir o olho, o Dorival tá aí prontinho para assumir o São Paulo. Né, empatou Tomara com o Sport. Que ele vá para outro tricolor, o Paulista. Vai para lá, Dorival, vai para lá. 0-0, já a gente fala de Fluminense. O Cruzeiro venceu o Mirassol, que foi estreante no Campeonato Brasileiro da Série A por 2-1. O Grêmio derrotou o Atlético, que é considerado um dos favoritos, né, a conquista do título por 2-1. Eu vi. O que o Thiago Volpe defendeu foi brincadeira, Duarte, goleiro do Grêmio. Fortaleza derrotou o Fluminense por 2-0, Fluminense muito mal, o Mano já saiu do Fluminense. Juventude derrotou Vitória por 2-0, Flamengo e Internacional empataram 1-1, Palmeiras e Botafogo 0-0, o Bahia empatou com o Corinthians 1-1 e o Vasco derrotou o Santos por 2-1. Os líderes são Fortaleza e Juventude. Juventude e Fortaleza, é verdade, pelo placar, né, 2-0. O Vasco também está ali junto com o Cruzeiro e o Grêmio, mas só venceram por 2-1. Portanto, no saldo de gols, o Fortaleza e o Juventude estão na frente. Vou fazer aqui uma pequena pausa, já a gente volta na segunda metade aqui do nosso programa, no Diretoria FC. Deixa eu aproveitar aqui, onde é que está aqui? Espera aí que eu tenho que mandar aqui um abraço, só para eu não esquecer aqui de mandar um abraço, mandando um grande abraço aqui para o Franklin da Fibrolar e para o Botelho da Macotintas. Um abraço para vocês aí, obrigado pela audiência, sempre ligadinhos aqui no nosso futebol, curtindo aqui o Diretoria FC. Já a gente volta na segunda parte do Diretoria FC, aqui pelo canal Nosso Futebol. Até já. Muito bem, de volta aqui no Diretoria FC, no Nosso Futebol, e agora vamos falar de um outro assunto. Eu vou reservar os 10 minutinhos finais aqui do programa para falar com o Felipe sobre a situação do Fluminense e do Flamengo também e do Botafogo.
Mas agora tem um outro assunto também que está pegando muito aqui, é saber quem será o técnico da seleção brasileira. Dorival Júnior, todo mundo lembra, depois do jogo com a Argentina, na última sexta-feira, ele foi comunicado pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que não era mais o técnico da seleção. Então ele, todos os membros da comissão técnica que foram com ele para a seleção, deixaram o comando técnico. E os nomes que estão sendo especulados aí, o presidente Edinaldo Rodrigues quer o quanto antes a contratação desse novo comandante. Os nomes mais fortes e especulados são Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, que sinceramente eu acho que dificilmente virá, os portugueses Jorge Jesus e Abel Ferreira, e tem também os nomes dos brasileiros, Renato Gaúcho e o Felipe Luiz, embora eu ache que o Felipe Luiz ainda é muito novo e eu acho que ele não aceitaria. Então, a gente ficaria quase que restritos nesse momento desses 5 a 3 nomes: Abel Ferreira, Jorge Jesus e Renato Gaúcho. E desses 3, eu acho que eu apostaria mais nesse momento no Jorge Jesus. E por isso nós convidamos o jornalista, o diretor adjunto do Jornal Record, Sérgio Cretinas, que vai justamente direto de Portugal falar um pouquinho sobre isso. Afinal de contas, o que se fala aí nos bastidores? Eu sei que vocês têm muitas informações em relação também aos bastidores envolvendo Jorge Jesus. O Jorge Jesus vai vestir de verde e amarelo ou não a seleção brasileira na próxima Copa do Mundo? Sérgio, tudo bem? Oi, tudo bem? Muito obrigado pelo vosso convite. É uma pergunta para a qual eu não tenho resposta. Vou só dar aqui uma chega. Eu acho que em Portugal muita gente ficaria contente se o Brasil contratasse Roberto Martínez, que é o atual selecionador de Portugal, e que não tem tido vida fácil aqui. Muita gente tem criticado muito o Roberto Martínez. E agora houve aqui uma troca, uma mudança na presidência da Federação Portuguesa de Futebol, e não sabemos se Roberto Martínez vai continuar, se vai chegar à Copa de 2026. Vamos ver como é que vai acontecer também. Mas agora isto foi só uma brincadeira. Sobre a seleção brasileira, o nome de Jorge Jesus tem sido muito falado, muito mais do que Abel Ferreira, por exemplo, ou até, obviamente, mais do que Renato Gaúcho ou Felipe Luiz. Aqui em Portugal, desde o início, sobretudo desde a derrota do Brasil com a Argentina, e todos percebemos que Dorival não iria continuar, foi sempre colocada a questão de Jorge Jesus ser o plano B a Carlo Ancelotti, e portanto foi muito assumido que se Carlo Ancelotti não quisesse, não aceitasse o Brasil, o emprego seria de Jorge Jesus. Mas a verdade é que nesta altura já vimos manifestações públicas muito grandes de Jorge Jesus a querer o trabalho na seleção brasileira. É o sonho de Jorge Jesus, isso é óbvio, é um sonho que ele tem. Ele próprio, há poucos meses, numa entrevista aqui ao canal 11, que é o canal da Federação Portuguesa de Futebol, o canal de televisão, disse isso, até elogiou muito Ruben Amorim, porque Ruben Amorim teve a coragem, segundo Jorge Jesus, de ir atrás do seu sonho, e deixou o Sporting, como vocês devem saber, em novembro para ir para o Manchester United, e o próprio Jorge Jesus disse que eu não tive essa coragem, porque tinha um contrato com o Al Hilal, e não quis virar as costas ao Al Hilal, depois de ter prometido que ficaria no clube até ao Mundial de Clubes. Portanto, esta é a vontade de Jorge Jesus. Agora, resta saber qual é a vontade do outro lado. Pelas informações que eu tenho, não é assim tão líquido que Jorge Jesus seja, nesta altura, o candidato que está na pole position para esse trabalho. O próprio Jorge Jesus, por aquilo que eu sei, acredita que há outro candidato, se calhar mais forte e mais bem posicionado do que ele próprio. Ele próprio tem consciência que há outro alvo. E pode ser um desses nomes, entre Abel, Renato Gaúcho, pode haver outro alvo mais forte. E portanto Jorge Jesus neste momento está um pouco à espera de saber como é que as coisas vão correr. Tem pessoas da confiança dele a trabalhar nessa operação de charme para que ele seja escolhido. Tem feito um esforço e eu acho que é de notar, é notável também e é evidente o esforço de Jorge Jesus para
ter Neymar do seu lado. É público que a existência, a convivência dos dois na Arábia Saudita não foi muito boa. Neymar depois assumiu que estava zangado com Jorge Jesus, mas Jorge Jesus tem feito um esforço grande também para mostrar que não tem nenhum problema com o Neymar. Inclusivamente há pouco tempo destacou e elogiou Neymar como o melhor jogador que alguma vez treinou, apesar de o Neymar ter jogado muito pouco com o Jorge Jesus, e tem feito esse trabalho porque eu creio que o Jorge Jesus entende que Neymar, que a relação com o Neymar será fundamental para o próximo treinador do Brasil. Eu creio que essa também é a vossa visão aí, não é? Isso é um absurdo, Tuiquinas. A gente acha um absurdo. E se a CBF quiser o Jorge Jesus, não tem que pensar em Neymar coisíssima nenhuma. Se quiser o Jorge Jesus, vai lá e contrata o Jorge Jesus e diz pro Neymar: ó, Neymar, você vai voltar para a seleção, você quer jogar a Copa do Mundo, o treinador é o Jorge Jesus. E acabou. E não tem papo, o Neymar não pode mandar na CBF de maneira nenhuma. O Edinaldo Rodrigues não é um cara tão autoritário, então, porra, deixa ele lá, deixa ele escolher e pronto. Eu queria te perguntar o seguinte, Sérgio, se realmente o Jorge Jesus vier a ser convidado e aceitar, ele poderia vir antes do final do contrato dele no Al Hilal? Eu acredito que sim, porque o compromisso de Jorge Jesus com o Al Hilal seria jogar o Mundial de Clubes, que vai disputar-se até julho, portanto há esse acordo, e estamos a falar de um período em que creio que só haverá 2 jogos da seleção brasileira até lá. Exatamente, 2 jogos. E portanto eu creio que Jorge Jesus nesta altura já dificilmente vai ser campeão na Arábia Saudita. O Al Ittihad está com um avanço importante no Campeonato Saudita, e portanto tem esse grande objetivo do Mundial de Clubes. Mas eu creio que, se for preciso estar antes no Brasil, eu creio que o próprio Jorge Jesus vai fazer esse esforço e vai tentar sensibilizar os próprios responsáveis do Al Hilal para sair mais cedo lá, porque eu creio que isto é mesmo um grande sonho da vida de Jorge Jesus. Estar na seleção mais conceituada do mundo, a seleção com mais história no mundo do futebol, ter a oportunidade dele próprio virar a história da seleção do Brasil, é algo que eu acho que conta muito para Jorge Jesus, para aquilo que ele quer que seja o seu legado na história do futebol. É porque nessa entrevista que você se referiu ainda há pouco, ele falou do objetivo dele de dirigir uma seleção de ponta numa Copa do Mundo, né? Ele chegou a... Claro. Uma seleção de ponta seria ou dirigir a seleção brasileira ou dirigir a seleção portuguesa. Que agora, eu queria dizer o seguinte: se o Roberto Martínez sair de Portugal, eu aceitaria ele na seleção brasileira, porque ele deu um banho na seleção quando dirigia a Bélgica. Você lembra, Cristina? Sim. Ele fez uma grande Copa em 2018 com a Bélgica, perdeu apenas na meia-final com a França. É verdade, mas muita gente também diz que ele desperdiçou uma geração de ouro do futebol belga, que era uma geração que tinha talentos como Hazard, como Lukaku, Kevin De Bruyne. Existe uma certa implicância com ele por ele ser espanhol, não? Creio que também, embora ele tenha feito um grande esforço por falar português, e é muito raro os hispânicos que vivem em Portugal, não só espanhóis, mas também argentinos, colombianos, como a língua não é muito diferente, até é próxima, não costumam precisar de falar português. Vão falando aquele portunhol, como nós dizemos. E eu creio que muitas vezes não há esse esforço da parte deles, e Roberto Martínez fez um esforço tremendo como professor, aprendeu a falar português, tem tido esse cuidado de ser uma pessoa extremamente afável, educada e trato com toda a gente. Tem sido muito criticado também eu creio que não é muito diferente do que acontece no Brasil. Há aqui uma politização da seleção, no sentido de muitos torcedores do Sporting criticam o Martínez porque não chama ou não coloca a jogar jogadores do Sporting. Os do Benfica, se calhar, a mesma coisa. Os do Porto, a mesma coisa. E tem havido essa pressão muito grande.
sobretudo com alguns jogadores, e muito do Sporting, é verdade, o Sporting foi campeão em Portugal no ano passado, e jogadores como Pedro Gonçalves, como Trincão, como Nuno Santos, quase não tiveram oportunidades na seleção portuguesa, e muita gente tem criticado o Roberto Martínez por causa disso. E depois também há sempre uma questão de Roberto Martínez ser conservador, no sentido de apostar quase sempre nos mesmos jogadores, independentemente do momento de forma deles ou do nível onde estão a jogar. O Ronaldo costuma ser titular na seleção portuguesa, ele tem 40 anos. Bernardo Silva sempre titular. Rafael Leão quase sempre titular, mesmo que esteja em má forma. João Félix muitas vezes convocado, muitas vezes titular, mesmo jogando pouco onde está. Portanto, Martínez tem sido acusado sobretudo por causa dessa gestão que tem feito dos jogadores que têm à sua disposição. Sérgio, já que você tocou no nome do Cristiano, e agora só desviando um pouquinho do assunto de Jorge Jesus, o Cristiano, a gente sabe que ele tem 2 objetivos, né? O primeiro é tentar ainda conquistar um título mundial, porque é o único que lhe falta, né, com a seleção portuguesa, porque o resto ele já tem todos os títulos possíveis de clubes, ele conquistou em tudo. De seleção portuguesa já conquistou a Eurocopa, já conquistou uma Liga das Nações, falta-lhe evidentemente o título de campeão do mundo, que aí conseguiria se igualar ao Messi. Você acredita piamente que ele vai estar presente na Copa do Mundo do ano que vem, no caso de Portugal conseguir a classificação, que eu acho que deve acontecer, e existir, e a gente viu agora nesse final de semana uma notícia que pode ser a notícia do Mundial de Clubes, ou seja, a possibilidade, e o contrato dele se encerra agora com o Al Nassr, a gente sabe que ele vai continuar no Al Nassr, mas que ele poderia receber um convite do Inter de Miami para jogar ao lado do Messi no Mundial de Clubes, já que o Al Nassr não vai estar presente no Mundial de Clubes. Seria realmente, eu acho que a notícia do Mundial de Clubes. Imagina os dois jogando juntos, os dois jogadores que fizeram a história do futebol. Ele aceitaria jogar com o Messi? O Cristiano teria uma vontade, ele tem uma vontade grande, se eu estiver errado, o Sérgio que me corrige, de disputar esse Mundial, porque esse Mundial é o primeiro grande Mundial de Clubes realmente que a gente vai ter, né? Porque é o Mundial onde vão estar presentes grandes equipes do futebol mundial. Então ele tem essa vontade. Então eu acho que ele não colocaria de lado essa possibilidade. O que você tem de bastidores que pudesse dar essa informação pra gente aí, Sérgio? Eu vou dizer, eu nunca tinha ouvido nunca tinha lido essa notícia, não sabia dessa possibilidade. Eu já tinha ouvido a possibilidade, um rumor de que o Cristiano poderia jogar no Al Hilal, o rival do Al Nassr, mas em nome do futebol saudita, jogar esse Mundial pelo Al Hilal. O Inter Miami não tinha ouvido. Mas eu sinceramente acredito, e sem nenhuma informação, acredito que para o Cristiano a possibilidade de fazer história, e o Cristiano, toda a carreira do Cristiano foi a fazer história, a bater recordes de golos, a bater recordes de jogos pela seleção, recordes em todo o lado. O Cristiano bateu recordes em todos os clubes onde jogou, e na seleção portuguesa também. E portanto eu acredito que se houver essa possibilidade de jogar com o Messi o Mundial de Clubes, nem que sejam 3 jogos ou 6 jogos, juntar talvez os dois, não sei se os 2 melhores jogadores da história, posso dizer isto, acho que é preciso ter algum respeito pela memória de jogadores como Pelé e como outros do passado, como Di Stefano, até como o Eusébio, mas claramente os 2 jogadores mais importantes da história moderna do futebol, os 2 jogadores mais famosos da história do futebol, claramente são Cristiano e Messi. Juntá-los numa equipa, nem que fosse por um mês, eu acho que seria absolutamente histórico, e acho que o Cristiano e o Messi de certeza iriam comprar isso para poderem eles próprios fazerem história. Olha, Sérgio, eu tenho uma notícia, uma informação para te dar. No Fluminense ele não tem vaga não, porque ele seria reserva do Germancano, viu? Pronto, ok. Eu vou só dizer uma coisa, o Cristiano ele é um acionista da nossa empresa, portanto tem uma participação que legal. No nosso grupo, que é Média Livre, portanto ele está a ouvir isto de certeza e vai ficar zangado contigo. É verdade. É mentira, Cristiano, você jogaria até no gol no Fluminense, até como goleiro. Olha, o Sérgio, já agradecendo muito aqui a tua participação. Aproveitando, a gente teve o início do Campeonato Brasileiro, né,
nesse final de semana, o Campeonato Brasileiro com a maior participação portuguesa da história, né, do Campeonato Brasileiro. Nós temos 5 treinadores portugueses, 6 jogadores portugueses e ainda temos um dirigente de um dos clubes que é considerado talvez o maior favorito nesse momento, que é o José Boto no Flamengo. Você já deve estar sabendo, Sérgio, que a torcida do Palmeiras acabou o amor com o Abel Ferreira, hein? Acabou o amor, hein? O Abel Ferreira está numa situação muito difícil no Palmeiras, viu, Sérgio? Sim, mas são 3 anos de Palmeiras para o Abel, não é? Não, acho que mais. 2020. É 2020. Desde 2020. 5 anos. Ele chegou em outubro, de outubro para novembro de 2020. Então, 4 anos, quase 5. É um casamento muito longo. E no Brasil, brasileiro, né? E no Brasil é muito longo. O Mano Menezes ainda nem acabou a primeira rodada, já foi demitido, imagina. Negócio de louco. Mas eu acho curioso que agora o futebol brasileiro também importa jogadores de Portugal. Nos últimos anos vimos a tendência dos técnicos, um pouco aberto com o Jorge Jesus, essa tendência. Mas agora também jogadores, vi que o Nuno Moreira é um bom jogador. Muito bom. Moreira. Marcou um gol ontem na estreia, não foi? Sim, exato. Fez um gol contra o Santos, foi primeiro. E já tinha feito gol no Flamengo. Fazer gol no Flamengo, o cara fica logo com a moral lá em cima. Vasco e Flamengo. Quer dizer, vocês têm treinadores, têm jogadores, dirigentes, vão também levar árbitros e jornalistas vão levar também? Não. Só para saber se tem uma proposta para me fazer. Dirigente não tem não, Sérgio. Negócio de CBF aqui é complicado. Zé Boto. Tem o Zé Boto. Esse é bom. E esse já disse que a prioridade do clube, embora o Flamengo esteja em todas as frentes, a prioridade desse ano é a conquista do Campeonato Brasileiro. Sérgio, queria te agradecer imenso a participação. Muito obrigado por você disponibilizar um tempinho para a gente conversar aqui sobre isso. E se tiver alguma informação do Jorge Jesus aí de bastidores, não esquece dos amigos, hein? Não esqueço, está prometido. Tá bom, Sérgio. Um abraço. Obrigado, viu, Sérgio? Um abraço, Sérgio. Um prazer. Falamos com o Sérgio Cretinas, ele que é diretor adjunto do Jornal Record de Portugal. Acho que foi importante, né, trazer um pouquinho desse informação dele do Roberto Martínez me surpreendeu, sabia? Você sabe que eles têm, em Portugal, existe um certo distanciamento, né, justamente por causa disso que o Sérgio falou. Porque ele convoca, por exemplo, o João Félix, que hoje está no Milan. É muito conservador. Né? Ele não muda muito, ele vai ali, são sempre os mesmos. Por exemplo, tem um jogador, ele se referiu ao Sporting, que é um menino chamado Kenda, e ele muito provavelmente nesse meio do ano agora, naquela janela de transferência, ele vai ser negociado para algum clube. Porque o menino joga muita bola, mas muita bola. Um jovem de apenas 17 anos. Ele já foi convocado pelo Roberto Martínez, mas o Roberto Martínez teve medo. Não colocou ele para jogar. Quando ele já jogou Liga dos Campeões, esse menino já jogou tudo. Ou seja, quem joga a Liga dos Campeões não vai estranhar jogar uma Liga das Nações, uma eliminatória de Copa do Mundo, não vai estranhar, porque o nível da Liga dos Campeões é muito parecido com as competições de seleções, entendeu? Então, aí é que vem as críticas, entendeu? E essas críticas é que vem ao Roberto Martínez dele ser muito conservador. O Cristiano Ronaldo, com todo o currículo que ele tem, e é inegável a qualidade e a importância que ele teve, para mim é o jogador mais importante. A gente teve aí o Zébio, teve Figo, mas sem sombra de dúvida, o grande embaixador de Portugal é o Cristiano Ronaldo. Você não tenha dúvida nenhuma. Qualquer coisa que se fale hoje em Portugal, você tem que falar o nome do Cristiano Ronaldo, todo mundo sabe que Cristiano Ronaldo e Portugal é uma coisa só. Mas ele recebe hoje críticas também por ainda colocar o Cristiano Ronaldo, às vezes titular em alguns jogos. Muitas críticas de alguns jornalistas, de comentaristas, enfim, de ainda manter o Cristiano Ronaldo como titular. Todo mundo achando, é um absurdo, né? Todo mundo achando que ele teria que dar oportunidades a outros jogadores, como o Gonçalo Ramos, por exemplo, do PSG, que é um jovem que tem feito gols importantes. Mas eu acho... O Cristiano vai jogar a Copa do Mundo? Vai, né? Vai. Eu não tenho dúvida nenhuma. Se cuida, né? Muito. Ele tem 40 anos, mas parece ter 31, 32. Ele tem um cuidado muito grande. Bom, enfim, vamos mudar de assunto e agora vamos falar aqui do Fluminense, Felipe, aqui no nosso futebol, no canal no Diretoria FC. Já era esperado essa demissão do Mano logo no início do campeonato, primeira rodada, Felipe? Era esperada depois do Fla-Flu. Mas aconteceram muitas coisas internas. E a discussão dele com o Thiago Silva veio a público. E aí o Mário Bittencourt vai fazer o quê? Ele vai demitir o Thiago Silva ou vai demitir o Mano? Ele vai demitir o Mano.
ele já tinha demitido o Marcelo, ia demitir o Thiago Silva, que não está jogando nada, diga-se de passagem, está jogando porcaria nenhuma, está jogando no nome, errou muito no jogo com o Fortaleza. Agora, a demissão do Mano, pelo que eu li, pelo que eu escutei, né, pelos comentários, ela é inquestionável. Nesse sentido, o ambiente era ruim para ele, jogadores não estavam absorvendo os métodos de trabalho dele, um cara muito conservador, um cara que dava poucos trabalhos táticos, e jogador não gosta disso, essa que é a verdade. Muito trabalho físico, e aí acabou saindo o Mano Menezes. A surpresa foi que foi logo na primeira rodada do campeonato, porque se tivesse sido demitido depois do Fla-Flu, ninguém se surpreenderia. Como ele foi demitido depois da primeira rodada, ficou um ar assim de aconteceu alguma coisa grave. E aconteceu mesmo. Sem dúvida, né? Porque você ser demitido e tendo uma situação, o time não voltou para o Rio de Janeiro. O time seguia para a estreia na Copa Sul-Americana. Aí ele voltou, entendeu? Esse é que é o grande detalhe. Porque normalmente isso não acontece muito, né? O que acontece? Os dirigentes normalmente fazem a coisa quando já estão no local, na cidade. Mesmo. A coisa foi feia. Exatamente, é porque a coisa foi feia. É preocupante esse início logo do Fluminense, da maneira como foi, ou é apenas a primeira rodada, Felipe? Agora não, porque o Mano saiu e agora precisa definir logo o técnico. Tudo bem, o Marcão amanhã, o jogo lá na Colômbia, tudo bem, ok, não tem tempo, tudo certo. Agora, no jogo com o Bragantino, no fim de semana, já tem que ter um treinador, se não tiver lá embaixo, tem que estar lá em cima assistindo o jogo. Se é Renato, se é Dorival Júnior, se é algum outro, se o Mário Bittencourt resolver finalmente contratar algum estrangeiro, esse técnico tem que estar contra o Bragantino. Ele não pode ficar empurrando com a barriga. Senão... Fernando Diniz era uma boa? Não. Você sabe que a rejeição é muito grande. Você sabe que eu sou contrário. Por exemplo, o torcedor do Flamengo, sempre quando tem uma saída de técnico, sempre pensa no Jorge Jesus. Eu, enquanto Jorge Jesus, eu não aceitaria voltar ao Flamengo. E explico por quê. O trabalho que ele fez em 2019 foi um trabalho absolutamente fantástico. Ele conquistou tudo que ele podia conquistar, só não conquistou a Copa do Brasil naquela época, que foi eliminado pelo Atlético Paranaense nos pênaltis. Mas de resto, ele conquistou tudo que podia conquistar. Então a imagem que fica dele é exatamente a imagem de técnico vencedor. Se ele nunca volta, seria a mesma coisa. Se ele volta e tem um fracasso no meio da história, eu acho que a coisa poderia ser... a imagem dele ia para o espaço. É o que está acontecendo com o Abel Ferreira agora. Mas ele não voltou, ele não saiu, ele está direto, o Abel Ferreira. É diferente, um pouquinho diferente. Porque quando você sai em alto. Por exemplo, é o caso do Arthur Jorge no Botafogo. Fez um trabalho fantástico. Conquistou um título inédito para o Botafogo, conquistou um título que o Botafogo já não conquistava há muito tempo, que era o Campeonato Brasileiro. Mas ele saiu. Ele voltar, eu acho que é complicado. Eu acho que quando o treinador volta... Pega aqui um exemplo. Só se ele permanecesse, né? Sim, é diferente. Me dá um exemplo. Eu tentei já botar a minha cabeça para funcionar, o meu computador aqui de dentro para funcionar, mas não consigo lembrar de um treinador que tenha feito um grande trabalho, tenha conquistado grandes títulos, tenha saído e tenha voltado e tenha feito o mesmo trabalho. Grandes títulos não, mas o Fernando Diniz, ele fez um trabalho bom no Fluminense, saiu e foi campeão da Libertadores na volta. Mas ele não tinha conquistado nada antes. Não tinha conquistado É o que eu quero dizer isso. Mas o trabalho não foi ruim. Não foi. Ele fez um trabalho muito ruim, depois fez um trabalho bom, saiu, voltou e foi campeão da Libertadores. O problema é esse, é que você não tem um treinador. Eu não consigo me lembrar, sinceramente, de um treinador que tenha feito grande trabalho em clube, tenha sido super campeão em clube, tenha saído e depois de um tempo voltado e tenha sido campeão novamente. Não me lembro. Sinceramente, não me lembro. Vanderlei Luxemburgo? Aonde? Palmeiras? Naquela época áurea do Palmeiras, depois ele voltou e ganhou títulos, também não lembro. Na Parmalat? Ele foi campeão em 92, 93, campeão brasileiro. Ele foi campeão estadual. Antes do Abel Ferreira, era ele o campeão estadual. Isso. Mas, enfim... mas não é aquele título tão relevante. Não é título relevante. Enfim, eu não me lembro. Sinceramente, não me lembro. Então, se você se lembrar aí de alguém, mande uma mensagem aqui que a gente, no próximo programa, até registra. Porque eu, sinceramente, não me lembro. Então,
Mas tem hoje um perfil de técnico do Fluminense, na tua opinião, Felipe? Eu acho que tem que ser um perfil hoje, sinceramente, eu acho que precisa ser meio paizinho. Eu acho que precisa. Por isso que eu sou favorável ao Renato. Porque o Renato vai limpar o ambiente. Sabe como é que é limpar o ambiente? Fica leve o negócio. O Renato é um puta de um treinador? Não, não é. Agora, ele é um treinador horroroso? Também não é. Ele é vice-campeão na Libertadores pelo Fluminense, campeão na Libertadores pelo Grêmio e vice-campeão na Libertadores pelo Flamengo. Não foi campeão porque Deus não quis. Essa que é a verdade. Então, eu sou favorável ao Renato por causa disso. Ele vai ficar no Rio, é onde ele gosta. Ele não gosta do Rio? Vai ficar no Rio de Janeiro. Eu acho o melhor nome nesse momento. E acho que muitos torcedores do Fluminense rejeitam o nome dele, mas ele é o menos rejeitado, digamos assim. Acho que o Dorival e o Fernando Diniz têm muito mais rejeição. Bom, vamos aqui rapidinho, a gente está quase no finalzinho aqui do programa, falar um pouquinho de Botafogo e Flamengo. Flamengo, surpreendeu para você o empate do Flamengo contra o Internacional, Maracanã? São dois times que são considerados favoritos à conquista do título. Que o Flamengo fez um segundo tempo muito bom. Acho até que merecia ter feito o segundo gol, não foi justo o empate. Empatou com um time que está muito bem, como você disse, não perdeu ainda esse ano. Acho que foi um resultado perfeitamente normal. O Flamengo agora vai jogar, se eu não estou equivocado, na segunda rodada ele joga fora de casa contra um time que voltou para a Série A, se eu não estou equivocado. Eu já te dou essa informação que eu estava vendo aqui a tabela da Libertadores. E aí ele já vai recuperar. Esses pontos que perdeu no Maracanã, ele já recupera no segundo jogo. Botafogo, empate com o Palmeiras. Bom resultado do Botafogo. Gostou? O Renato Paiva teve 31 dias para preparar a equipe. Ele é bom técnico? Eu gosto dele. É um técnico que não é retranqueiro, é um técnico que vai para frente. A gente viu isso. Não jogou bem. O Botafogo só não venceu o Palmeiras porque o Savarino, que na minha opinião é hoje o melhor jogador do Botafogo, é o jogador onde se pode esperar o algo mais, estava numa tarde muito ruim no jogo diante do Palmeiras, que ele teve a possibilidade de dar um passe pro Arthur ali, que seria gol fatalmente, né? Teve um do Igor Jesus, né, que o Everton salvou. Sim. Também, né? O jogo do Flamengo é no Barradão, é contra o Vitória. Isso. Contra o Vitória. Não vai ganhar do Vitória. O Vitória que perdeu na primeira rodada para o Juventude 2-0. Então, o Botafogo bem, Vasco melhor ainda, né, que foi o único time do Rio que venceu. Fluminense perdeu, mas tem condições aí de se recuperar com o seu técnico. E vamos ter o início da Libertadores. É um título da fase de grupos. Começa nesta terça-feira. Vamos ter novamente um brasileiro campeão. Flamengo e o Botafogo são candidatos à conquista do título da Libertadores? Eu acho que principalmente o Flamengo. O Botafogo vou ainda esperar um pouco mais. Eu quero ver mais o trabalho do Renato Paiva. No momento, o Flamengo é o grande favorito. E na Copa Sul-Americana, presença de Vasco e Fluminense. Você acha que esses dois times podem conquistar ali alguma coisinha? Podem avançar da fase de grupos? Podem, porque a Copa Sul-Americana ela não é composta de times excepcionais. Então os brasileiros podem ir passando. Corinthians pode ir passando também. Atlético Mineiro, que é sul-americana também, né? Sim, Atlético é sul-americana. Cruzeiro é sul-americano. Então eu acho que vai dar Brasil também na Sul-Americana. Ano passado não deu, mas esse ano acho que vai dar. A gente tem a estreia do Fluminense nesta terça-feira com o Once Caldas, depois o Vasco joga... Altitude, hein? Isso, o Vasco joga na quarta pela Sul-Americana, o Botafogo joga na quarta pela Libertadores e o Flamengo joga na quinta, lá com o Deportivo Táchira pela Libertadores. Vai ganhar. Né? São jogos dos cariocas aí, nas duas competições que começam agora. E quem sabe aí, lá em novembro, a gente não vai estar falando aqui novamente sobre a conquista de um carioca do título da Libertadores ou da Copa Sul-Americana. Os últimos 3 anos foram, né? Exatamente. Felipe, obrigado mais uma vez pela participação aqui no Nosso Futebol. Abraço, Duarte. No Diretoria FC. No canal Nosso Futebol, você já sabe, acompanhe com a gente sempre. Toda segunda-feira, reprise às terças. E no nosso canal do YouTube, você que não assistiu, pode ir lá no YouTube, que você terá depois o programa na íntegra aqui para você, tá bom? Um abraço, até pra semana, gente!